E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí fazendo a nossa correção do simulado e vamos às questões aí da redação e comunicação oficial. Sabemos aí sobre a importância de você saber, principalmente aí, questões ligadas a esses documentos oficiais que encontramos ali no Manual do Estado do Paraná. E as questões que a professora escolheu, elas estão ligadas exatamente há algumas regras específicas aí dos tipos de documentos, das formas de tratamento, de como que você deve observar lá na prova, né? Que pode ser aí uma questão que a OCP possa colocar no dia do teu concurso. Bom, vamos aí à primeira questão, então, que foi colocado aí no simulado. Nós temos aí a questão, se só a professora mudar aqui a tela, cá. Isso. Bom, a primeira questão ela dizia assim: conforme o Manual de Comunicação Escrita do Estado do Paraná, assinale a alternativa que apresenta características de um ofício, tá? No Manual de Redação da República, né? Nós temos aí essa mudança que houve aí em relação ao tratamento de ofício, né? Então, a questão do aviso, memorando e ofício. E no estado do Paraná, nós temos clara aí essa questão de que o ofício, ele é uma correspondência oficial expedida exclusivamente por órgãos públicos. E essa expedição, essa correspondência, ela pode ser destinada a uma empresa ou uma pessoa física, tá? E tem o sentido de tratar sobre processos administrativos ou então de questões sociais. Mas é sempre essa correspondência oficial aí. Então, no Manual de Redação do Estado do Paraná, você tem então, esse conceito a respeito desse tipo de documento, tá? Por isso que, então, no caso aí, a nossa resposta seria a letra D de dado, tá? Que é a correspondência oficial expedida exclusivamente por órgãos públicos e destinada a alguma autoridade pública, empresa ou mesmo pessoa física para veicular matéria administrativa ou de caráter social. Tem até aqui uma parte do próprio manual que diz exatamente sobre isso, né? O conceito aqui então, foi colocado exatamente como está lá no manual. O ofício é a correspondência oficial, expedido exclusivamente por órgãos públicos, o que o distingue de uma carta é o caráter oficial do seu conteúdo e algumas características específicas. Ele tem como finalidade veicular matéria administrativa ou de caráter social. Então, isso se encontra lá no Manual de Comunicação de Escrita do Estado do Paraná. Então, nesse caso aí, a nossa resposta certa seria a letra D de dado. Eu vou voltar aqui, por exemplo, na letra A, em que ele tem ali, né, que caso na prova de vocês saiu, na letra A ali ele está documento redigido, dirigido ao presidente da República ou seu vice. Por que não poderia, logicamente, né? A gente já viu o que seria aí o conceito de ofício. Esse documento dirigido ao presidente da República, ele seria aquilo que se chama de exposição de motivos, tá? Então, nesse caso aí, não poderia ser a letra A, porque ele tem a função de ser esse tipo de documento, exposição de motivo. A letra B, que está aí, texto de caráter empresarial ou institucional, que serve para estabelecer comunicados e avisos. Nesse caso aqui, então, aqui eu vou colocar aqui o EM, né, que é a exposição de motivos, tá? É o nome desse tipo de documento. Esse letra B tem a ver com memorando, tá? Que é exatamente essa questão aí de você veicular informações de um departamento com outro, do mesmo órgão, né? A letra C aqui, ela está ligada ao que nós chamamos de mensagem, tá? Então, a mensagem é um instrumento de comunicação oficial entre os chefes de poderes públicos,
cujo intuito geral é fazer comunicações que sejam de interesse de tais poderes e da nação, tá? Então, ele é chamado aí de mensagem, esse tipo de documento oficial. E na letra E, documento oficial expedido exclusivamente por ministros de estados para autoridades de mesma hierarquia, a fim de propor alguma medida ou fazer alguma solicitação, aí no caso, o nome desse documento é o que se chama de aviso, tá? Então, nesse caso aqui, a única mesma letra que poderia ser marcada é a letra D, exatamente por se encontrar como lá no manual de escrita do Estado do Paraná, tá? A segunda questão aí de redação oficial, ele tratava de algumas informações aí gramaticais, mas principalmente no uso dessa correspondência. Então, analise o enunciado que segue. Vossa Excelência, estás atrasado. Pessoal, o que já chama atenção aqui, que a professora falou com vocês, que toda vez que você usa um pronome de tratamento, né? Pronome de tratamento, ele é utilizado para se dirigir com quem você fala ou de quem você fala. Esse pronome de tratamento aqui, Vossa Excelência, tá? Ele, embora você esteja falando com ele, né, você tem que usar todos os pronomes e os verbos de terceira pessoa. Tá? Então, sempre essa questão, quando cai aí pronome de tratamento, você tem que verificar exatamente essa questão aí. Então, já no verbo aqui, estás, você já vê uma incorreção, porque estás, essa desinência aqui, né, que marca o verbo segunda pessoa do singular, não pode ser utilizado para Vossa Excelência. Então, o correto seria Vossa Excelência está atrasado, porque eu só posso utilizar verbos e pronomes de terceira pessoa. Então, eu já tenho uma incorreção aqui. Mas ele diz assim: como se está falando diretamente com o ministro, pode-se optar tanto pelo uso do pronome possessivo vossa, quanto pelo sua excelência? Não, não posso. Se eu estou falando com o ministro, eu tenho que usar o vossa, falando com ele. Agora, falando dele é o sua. Então, eu não posso optar, não é facultativo essa utilização. Falando com ele, eu só poderia utilizar mesmo o pronome possessivo vossa. Na segunda, então, essa aqui está inadequada. Na segunda, diz assim: nesse caso, para se referir ao ministro, o correto é senhoria e não excelência. Nesse caso aí, gente, na prova de vocês, aí que a professora colocou essa questão, é para você verificar que para o ministro eu uso mesmo a questão do vossa excelência. Tá? Então, é esse pronome de tratamento que você tem que utilizar para esse cargo aqui. Então, eu não posso utilizar aqui o senhoria, não. Tá? Senhoria seria aí para cargos de hierarquia menor. Tá? Então, nesse caso, está incorreta também essa questão. A terceira fala assim: a concordância verbal está incorreta, uma vez que, embora se refiram à segunda pessoa gramatical, os pronomes de tratamento levam sempre a concordância do verbo para a terceira pessoa, que é o que nós fizemos aqui em cima. Então, estás é do tu, e eu não posso utilizar verbos do tu para pronomes de tratamento. Eu tenho que usar como se fosse ele ou ela, ou seja, de terceira pessoa. Então, nesse caso aqui, essa daqui está correta quanto aquilo que ela está dizendo, né? Quanto aquilo que está no enunciado. A quarta questão diz assim: o vocativo apropriado para se dirigir ao ministro é excelentíssimo senhor ministro. Pessoal, excelentíssimo senhor ministro, no caso, eu posso, excelentíssimo senhor, né? Eu só posso utilizar para o presidente da República, né? Para os presidentes. Então, presidente da República, presidente do STF e presidente do Senado Federal, tá? Essa foi uma resolução recente aí que foi modificada, inclusive, no manual da Presidência da República, manual de redação da Presidência da República. Então, você só pode usar esse excelentíssimo senhor para essas pessoas aqui. As outras pessoas são utilizadas outras formas de tratamento, né, outros vocativos. Então, nesse caso aí, o vocativo apropriado para o ministro da Casa Civil é exatamente senhor ministro, chefe da Casa Civil.
Então, essa daqui está inadequada. E a número 5 diz assim, pode-se abreviar Vossa Excelência com a abreviatura vossa, né, dessa forma aqui? Exatamente. Quando é para ministro, outros cargos, não sendo dessas pessoas aqui que a professora colocou, você pode fazer no interior do texto, você pode fazer essas abreviaturas aqui, é permitido. Então, segundo, então, essa aqui está correta, a número 4 aqui está inadequada. Então, segundo as respostas aí que nós fomos marcando, o gabarito é a letra E. Apenas a 3 e a 5 aqui estão corretas aqui, tá? Então, quem marcou letra E acertou, parabéns. Próxima questão. A próxima questão, ela está ligada também a uma questão de pronomes, que a professora colocou, né, no manual lá, que diz sobre isso, ó. Ministro, chefe da Casa Civil, a questão de tratamento, abreviatura, vocativo e endereçamento, como que tem que ser, né, para você verificar como que a resposta está correta aí. Na terceira, né, na outra questão sobre a redação oficial, o emprego dos pronomes de tratamento indicados para o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, pessoal, na minha cabeça já aparece, opa, né, são os chefes dos três poderes, tá? Então, é presidente da República, presidente do STF e o presidente do Senado Federal. Beleza? Então, nesse caso aqui, você vai pensar, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que está sendo colocado. Então, no endereçamento, eu posso colocar aí, excelentíssimo senhor ministro, tá? Então, nesse caso aí, é exatamente isso que eu tenho que colocar, né? No caso, para ele, que é o ministro mesmo, né? O presidente do Supremo Tribunal é o ministro, então, você vai colocar exatamente isso, excelentíssimo senhor ministro, excelentíssimo senhor presidente da República. Então, é o cargo aqui que tem que ser colocado. Então, essa daqui está correta. No vocativo, eu tenho que falar, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, é isso mesmo, tá? Então, nesse vocativo, você precisa colocar essa situação. Na número 3, no corpo do texto, eu tenho que colocar Vossa Excelência. Eu não posso fazer abreviação aqui no corpo do texto, tá? Então, nesse caso, está correto. O que o 4 daí estaria inadequado, porque ele fala assim, na parte interna do texto, usa-se a abreviatura Vossa Excelência, não posso. Para essas três pessoas aqui, os chefes dos poderes, não posso utilizar a abreviatura, tá? Então, nesse caso aqui, essa daqui estaria correta, porque o ministro, sendo, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, você não pode fazer essa abreviação. Então, segundo o que nós vimos aí, a resposta seria o gabarito D, apenas a 1, a 2 e a 3 corretas, a 4 aí, por causa dessa abreviatura, você não pode utilizar. Então, aqui só para lá ver no nosso manual, ele diz exatamente sobre isso, tá? Então, para o presidente do Senado Federal e para o presidente do Supremo Tribunal Federal, você vai usar os pronomes de tratamento Vossa Excelência, a abreviatura para o Senado Federal, mas para o Supremo Tribunal Federal, você não pode utilizar, tá? Então, nesse caso aqui, você não poderia fazer, por isso que lá que a número 5 está errada, e a número 4, e o vocativo para o Senado Federal, senhor presidente, para o Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, o endereçamento, excelentíssimo senhor o ministro, né, e o nome dele, o cargo e o endereço. Tá, gente? Então, nesse caso aqui, é preciso que você verifique aí algumas questões relacionadas a esses endereçamentos. Lembra que a professora falou também da importância de você saber algumas mudanças que foram feitas a nível nacional, e aí a questão, né, do Estado também tem aí já esses pronomes de tratamento e os usos aí que são devidamente corretos. Nesse caso aí, a professora espera que vocês tenham tido marcado corretamente a questão do gabarito D, né? Você tenha marcado corretamente a questão e, na verdade, essas questões relacionadas à redação e comunicação oficial, elas são importantes e nós vamos ter sucesso, né, nesse nosso exercício se nós fizermos muitas questões, tá? Eu espero que vocês tenham acertado aí as questões, ou então, pelo menos, né, na sua maioria, no caso, 3 questões ali, se você ficou em dúvida entre
entre uma ou outra questão, não tem problema nenhum. O importante é que você dê sempre uma olhadinha, leia o manual, esteja olhando aí as questões relacionadas principalmente como a banca cobra, né, como a OCP cobra essas questões aí, para que você possa acertar sim. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.